Ah, eu tenho um carburador original. Consegue atender uma cilindrada mais alta? Vai atender? Vai atender. Só que a faixa de RPM vai ser mais baixa. Em baixa RPM vai ser até bom, porque aí a velocidade, lembra que quanto menor o ventre, maior a velocidade. A velocidade vai ser alta, vai otimizar mais o combustível, em baixa vai ficar bom. Só que vai chegar numa faixa de RPM que esse ventre ele vai começar a restringir a passagem. O que é restringir, Otávio? Restringir é um exemplo. Você tem um tubo, ele começa a ficar entupido, o que vai acontecer? Começa a preencher menos o espaço que você tem. O espaço que você tem é o cilindro do seu motor. Se uma determinada faixa de RPM, essa restrição do carburador é o que? Não vai conseguir preencher todo o cilindro. Como não consegue preencher todo o cilindro de ar combustível, você tem perca de resultado a partir de uma determinada faixa de RPM, beleza? Como se fosse aqui um exemplo que eu dei, ó. Se você tem um kit 70 mm com carburador 26 vai ser um carburador da XR ali. Se eu não me engano, da CRF também tem 26 mm, se eu estiver enganado, depois você comenta aqui embaixo aqui. Mas o da XR tem quase certeza que é 26 mm, beleza? Se eu tenho um kit 70 na 150, vai dar aproximadamente 220 cilindradas. Com 220 cilindradas, um carburador de 26 mm, ele vai atender até 7.500 RPMs, beleza? Se eu tenho uma configuração toda original, por exemplo, o que é toda original no kit 70? Se eu tenho um kit 70 com cabeçote, válvulas originais, posso ter um cabeçote preparado, mas é válvulas originais, um comando que não vai deslocar a faixa de RPM para uma rotação muito alta, esse carburador vai atender bem. Por quê? Porque a faixa de RPM ela vai diminuir. Por que a faixa de RPM diminui, Otávio? Porque o carburador não é o carburador que define a RPM do motor. Ele define até onde ele vai atender a RPM que uma cilindrada tem. O que define a RPM do motor é a configuração de cilindrada e preparação de cabeçote, ou seja, diâmetro de válvulas que você tem no cabeçote, comando de válvula. Isso vai definir a RPM que você tem no motor. Por quê? Se eu tenho válvulas pequenas também vão restringir a passagem de entrada. Então eu vou ter uma RPM mais baixa. Então se eu tenho um kit 70 com válvula original, CDI original, com carburador 26, daria legal. Por quê? Porque eu não fiz os cálculos, mas é bem próximo aqui de 7.500, 7.800 ali, um motor preparado com válvulas originais pistão 70. Por quê? Eu tenho muita cilindrada e pouca válvula, então a RPM fica mais baixa. Esse motor vai ser mais de baixas, médias RPMs. Então eu não preciso de um carburador grande. Não adianta eu ter um motor, um exemplo, isso aqui é válido também, tá? Você tem essas medidas aqui. Nossa, então eu vou pôr um 32 no meu kit 70 mm para atender até 11.000 RPMs. Só que você faz isso e você tem um motor preparado 70 mm com válvula 3026, que é a válvula original da 150. Esse motor vai ser de baixa RPM. Por quê? Nota que, se você pegar na ficha técnica da 150, ela tem lá 14 cavalos a 8.500 RPMs. 8.500 RPMs. Se você coloca mais cilindrada dentro do cabeçote original, você vai reduzir a faixa de RPM. Ou seja, você não vai atingir o pico de potência, vai vir 8.500 RPM. Ele vai diminuir. Quanto mais cilindrada você coloca, mais reduzido vai ficar a RPM do motor, porque as válvulas começam a restringir a entrada de fluxo e preenchimento do cilindro que você tem no seu motor. Aí você começa a ter o quê? Perca de resultado do seu motor para uma RPM alta, beleza? Você pode ter um motor 70 com RPM baixa. Você pode ter, nada vai te impedir, vai ser um motor de baixa, média RPM, é um motor de torque, beleza? Você precisa entender isso. Vai ser um motor de torque. Aí eu posso colocar um carburador 26 que vai atender muito bem ali. Agora, eu preciso colocar um carburador 32 se eu tenho um motor nessa configuração? Não. Por quê? Porque eu tenho válvulas pequenas, eu não tenho um cabeçote adequado. Quando eu falo de 11.000 RPMs aqui, não é o carburador que vai fazer o seu motor atingir 11.000 RPMs, vai ser essa peça aqui, ó. Essa peça bem feita, um comando que atenda essa peça. Aí sim você consegue ter uma RPM mais alta. Se o seu cabeçote está preparado para atingir 11.000 RPMs, válvulas maiores, pistão 70 mm, CDI também, porque aí você tem que elevar a faixa de corte do motor com um CDI mais alto, uma ignição trabalhada, um avanço de ignição, para você ter mais resultado nessa faixa de RPM, beleza? Aí você tem uma configuração de motor que atinge essa faixa de RPM. Aí você precisa de um carburador que não vá restringir o seu motor. Porque se você tem uma configuração dessa e coloca um carburador 26, esse carburador vai atender só até 7.000
7.500 RPM. Aí o que você faz? Matou sua preparação, mesmo que você tenha válvulas maiores. Aí você começa a ter uma restrição ali. E, um exemplo, se eu tenho um kit 70 com um carburador 24 milímetros, vai atender só até 6.200 RPM. Isso ali nem para um motor com cabeçote com válvulas originais ficaria bom. Aí você começa a restringir o seu motor. Passou dessa faixa aqui, então, Otávio, não vai funcionar? Funciona, tá? Vai funcionar. Só que o preenchimento do cilindro vai ser restrito. Ou seja, menos preenchimento, menor é a força da combustão, menos potência gera, ou seja, menos resultado você tem a partir dessa faixa de RPM. Se o seu motor ele é 70 milímetros, ele começa ali na casa ali de 18, 19, 20, aí seu motor está todo preparado para ir mais um pouquinho do que isso aqui. Você tem um carburador 24, aí seu carburador começa a limitar o motor. Aí ele começa de 18 cavalos, começa a perder. 18, aí você tá rodando acima, 8.000, 8.500, mas aí 18, 16, 12, 13, começa a perder potência. Quando ele começa a perder potência, a moto vai ficar ruim, porque não tem resultado. Então é o conjunto, carburador, eu estou passando essa tabela aqui para vocês, mas você precisa entender que o cabeçote, ele também vai fazer toda a diferença. A configuração que você tem no seu motor, de diâmetro de pistão, curso no vira-brequim, preparação de cabeçote, diâmetro de válvulas e comando de válvula vai definir ali a RPM que o seu motor pode atingir tendo resultado, tá? Não estou falando só de RPM, o meu motor gira 10.000. Pode girar, qualquer motor pode girar 10.000, mas ele traz potência 10.000 RPMs? É isso que você precisa entender. Se o seu motor ele gira 10.000 e traz potência 10.000, você não pode ter essa peça aqui para restringir ele. Eu tenho um motor que ele tá um 70 todo preparado para atingir 10.000 RPM. Se eu pôr um 28 milímetros, eu vou ter perca de resultado. Aí eu tenho que começar a ter ali um carburador 32. Posso colocar um pouquinho maior? Se a RPM do seu motor for mais alta, pode colocar. Nada vai te pedir de você colocar um 34 aqui. Se a RPM ali tá para 11.000, você colocar um 34 e tem uma sobrinha ali. Principalmente se sua moto é mais de velocidade final, para top speed, um exemplo, para velocidade final. Aí sim, agora se é uma moto de rua, você precisa ter uma baixa legal também. Então não adianta você ter um ventre tão grande, porque senão a baixa do motor vai ficar muito ruim. Às vezes, dependendo do tamanho do carburador que você coloca, você não consegue dar regulagem no carburador, beleza? Por isso que você precisa entender que o ventre ele determina isso também na hora da escolha do carburador para o seu motor preparado. E da mesma forma é um ventre ao contrário, tem um ventre grande, tem perca de resultado. Tem um ventre pequeno, eu começo a restringir a entrada e ter perca de resultado na cilindrada do motor.